Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. Olá, turma, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos continuar falando sobre as células, tá? O estudo da citologia entre a página 110 e 118 do nosso livro. Bom, paramos então na página 114, né, do nosso livro. Essa, pessoal, portanto, vai ser a última videoaula sobre esse tema, beleza? Depois vamos entrar aí mais a fundo no sistema nervoso, tá? Então, antes de passar para o novo, de iniciar essa aula, né, essa videoaula, relembrando aí, então, célula eucarionte animal, né? Está aí na página 113, célula eucarionte vegetal, na página 114, e uma célula procarionte. Beleza? Pergunta de prova, tá? Qual estrutura está presente nos 3 tipos de célula? 1 minuto para responder. Pronto, passou. Qual estrutura está presente? Então vejam só, o que tem na célula procarionte que pode possuir, que vai estar presente também na célula eucarionte vegetal e que vai estar presente na célula eucarionte animal? Bom, DNA. DNA é a característica base para existir aí os seres vivos, tá? Então, DNA sim está presente em cada uma, só que eles estão organizados de maneira diferente, não é mesmo? Tá, mas tem uma outra coisa, o que? Ribossomos, olha só, organelas presentes em células procariontes, eucariontes vegetais, eucariontes aí, animais. Outra estrutura, citoplasma. Citoplasma é um espaço interno, né? Então vai haver aí nos 3 tipos de célula. Parede celular? Não. Parede celular pode ser comum à célula eucarionte vegetal, tá bom? E membrana plasmática. Membrana plasmática, sim, é uma estrutura que pode estar presente aí nos 3 tipos de célula, beleza? Então anotem aí, não deixem de relembrar dessas características, tudo bem? Bom, então, as células do corpo humano, beleza? Vamos aprofundar então na página 115, isso, 115, das células do corpo humano, que são células do tipo eucarionte animal, beleza? Então, olha só, as células são elementos fundamentais do organismo, ou seja, são unidades estruturais dos seres vivos. Todas elas são formadas por diversas substâncias. Tem água, proteína, lipídio, que é um tipo de gordura, carboidrato, que é um tipo de açúcar, vitaminas e sais minerais. As membranas das células, por exemplo, são formadas principalmente por lipídios e proteínas, só na membrana, tá? No interior, vários componentes participam de inúmeros processos e colaboram pela manutenção da vida dos seres vivos. Assim, as células podem se nutrir, crescer e se reproduzir. Sim, são processos de divisões celulares, tá? Então, o que acontece? Elas não nascem, tá, pessoal? Elas se dividem. O processo de divisão celular que é chamado de meiose e mitose. Anotem no cantinho aí também que é importante, né, pra vocês lembrarem disso daí. A gente não vai estudar o processo de divisão celular agora, mas futuramente vamos falar sobre isso, tá? Então, à medida que a célula ela pode sim ficar velha, perder as capacidades químicas e biológicas, né? Então, ela como que vai, o que acontece para sempre ter muitas células no nosso corpo? Divisão celular. Então, olha só, exemplos de células do corpo humano e suas principais funções. As hemácias. Hemácia que a gente vai falar muito, pessoal, tá?
Os glóbulos vermelhos são células encontradas no sangue. Elas têm como principal função transportar o oxigênio para as células do corpo, bem como transportar o gás carbônico expelido pelas células, tá? Então, o que a hemácia faz? Ela sai distribuindo, filho, o oxigênio, vai lá no cérebro, dá um cadinho lá para o neurônio, vai lá para os pulmões, enfim, ela está distribuindo não só o oxigênio, mas outras substâncias, tá bom? Chamado aí, então, de hemácia. Leu hemácia? Você tem que lembrar uma célula de onde? De um tecido sanguíneo. Lembrou de sangue, por isso que ela é vermelha, tá? E glóbulo vermelho, mesma coisa. Hemácia, glóbulo vermelho, hemácia, qual que é a diferença? Nenhuma, só nomes diferentes, tá? Os espermatozoides e os óvulos são células sexuais responsáveis pelo processo de reprodução. Então, aí, outros tipos de células. Viu como que o nosso corpo, como que os animais, nós somos considerados multicelulares, pluricelulares? Não é porque tem 2, 3 bilhões de células, não. É porque existem tipos diferentes de células. Células que vão ser responsáveis só pelo amadurecimento sexual e reprodução. Células que vão ser responsáveis pelo transporte de substâncias. Células que vão ser responsáveis pela sinapse. Sinapse do sistema nervoso. Transmissão das informações. Tá? Então, cada célula desempenha, assim, funções diferentes. É por isso que nós somos considerados multicelulares ou pluricelulares. Mesma coisa acontece numa onça pintada. A onça pintada tem cérebro, tá? Não igual o nosso, mas possui. A onça pintada tem coração, lobo-guará tem, tá? Então, é uma característica dos animais. Não esqueçam isso, pessoal. Isso é importante. Vocês estão vendo que eu estou falando isso várias vezes, né? Então, não esqueçam isso. Por que nós somos considerados multicelulares, pluricelulares? Por causa disso. Então, outro tipo, os neurônios, também chamados de células nervosas, distribuem-se por todo o corpo, embora estejam mais concentrados no cérebro. As principais funções dessas células são captar e transmitir informações, sejam elas internas, né, ou externas. Pessoal, vejam só. Fecha o olho aí. Bom, fecha aí. E se fechou? Isso. Agora toca aí no notebook, no computador, na madeira. Você não consegue perceber o que você está pegando? Por quê? Por causa do neurônio. O que acontece? Nos nossos dedos, principalmente no nosso dedo mesmo, existem várias terminações nervosas, muitas células sensoriais que são responsáveis justamente por perceber, por ter uma percepção muito maior, por exemplo, do que o seu cotovelo, do que o seu braço. Tá? Essas terminações nervosas auxiliam o nosso corpo a perceber o que a gente está pegando, a perceber o meio ambiente. Tá? É uma característica da nossa mão, do nosso dedo. Então, mesmo que se a gente tivesse de olho fechado, você conseguiria distinguir, por exemplo, um plástico de uma madeira, um celular de um livro, né? Pelo fato da sua mão, principalmente nas pontas dos seus dedos, há várias células sensoriais que vão transmitir essa informação, né? Levar até o cérebro para ele identificar, graças às células que estão presentes ali no sistema nervoso. Algumas células apresentam a função de produzir substâncias. As células das glândulas mamárias, por exemplo, produzem o leite. Há também as células especializadas na defesa do organismo, como a gente já falou na última videoaula. Lembra? Os glóbulos brancos ou leucócitos, presentes no sangue. Apesar de existirem muitos tipos de células, elas têm basicamente o mesmo componente estrutural e funcionam de maneira organizada, dependendo uma das outras para garantir o bom funcionamento do ser vivo. Curiosidade aí.
A maioria das células tem dimensões microscópicas, medidas em micrômetros, tá? Ou seja, essa medida ela é extremamente pequena. Existem, porém, células macroscópicas, como a gema do ovo e a fibra do algodão e os alvéolos de laranja. São consideradas células, só que nós conseguimos ver a olho nu. Então, vejam só, passando aí para a página 116, os níveis de organização. Galera, provavelmente vocês já viram isso no quarto, no terceiro ano, né? Qual que é a organização do corpo humano? Qual que é a menor estrutura até o seu organismo por inteiro? O que é isso daqui? Isso daqui é uma ilustração de um tecido. Tecido é composto de quê? Por células. Células compõem tecidos, tecidos vão compor órgãos. Esse órgão aqui é um coração, não é mesmo? O coração vai formar aí o sistema cardiovascular ou sistema circulatório e os outros sistemas trabalhando juntos formam aí o organismo. Então, olha só, as células são unidades dos seres vivos. É sempre um. Você nunca vai encontrar a célula uma juntinha com a outra. Só que são várias unidades compondo aí tecidos, órgãos, sistemas, corpo humano. Os organismos pluricelulares, aquele que apresentam mais de uma célula, é mais de um tipo de célula, tá? É mais de um tipo de célula, ou seja, célula do sistema sanguíneo, célula do sistema nervoso, célula do sistema respiratório, tá? As células que possuem funções semelhantes, em geral, de morfologia, de formatos também similar, atuam de forma integrada, organizando o que chamamos de um tecido. Então, células do sistema nervoso, os neurônios. Vários neurônios vão formar um quê? Um tecido nervoso. Vários neurônios formam um tecido nervoso, porque o neurônio, todos os neurônios são iguais, que são diferentes de uma hemácia. Por quê? Porque a hemácia está no sangue, o neurônio vai estar em outros órgãos, em outras estruturas. Então, vejam só, os tecidos que compõem o corpo estão agrupados, interagindo e desempenham função comuns, tá? Os tecidos. Um conjunto de tecido com função comum é o que chamamos de um órgão, tá? O órgão aqui, o coração, que tipo de tecido que ele vai ter? Para bombear? Muscular. Precisa de músculo, filho, para bombear sangue para todo o corpo. Um órgão é composto de vários tipos de tecido e, consequentemente, vários tipos de célula. Nesse organismo, os órgãos também estão associados para a realização de determinadas funções, formando os sistemas. Sistema nervoso, sistema excretor, sistema endócrino, tá? São vários tipos de sistemas. Os tecidos. Então, beleza, agora eu vou falar um pouquinho só dos tecidos. Em um organismo unicelular, que não é o seu caso, tá? Todas as funções vitais são desempenhadas por uma única célula. Nos pluricelulares, cada tipo de célula realiza um conjunto diferente de atividades. Todas as células devem estar em conjunto de modo a garantir a manutenção do organismo. As células da maioria dos pluricelulares, como o ser humano, estão organizadas em tecidos. Tem vários tipos de tecidos. Existem 4 tipos, né, que trabalham de maneira coordenada, ou seja, trabalham juntos também, tá? O tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Anota aí que é importante também. Então vejam só. Opa, vem para cá. Tecido nervoso. Vão compor quais órgãos? Cérebro, medula espinhal, os nervos, né, são responsáveis, os tecidos nervosos, pela coordenação dos diferentes órgãos que constituem o corpo e o formato que constituem o corpo e formado por células denominadas neurônios, tudo bem? As células que compõem este tecido recebem e enviam de forma rápida e contínua
as informações captadas do ambiente e do próprio corpo. Esse é o tecido nervoso. Tecido muscular, formado por células que apresentam a capacidade de contrair e relaxar, variando o seu tamanho. Já é o suficiente para você saber o que é um tecido muscular. Beleza? Podem ler o resto aí depois. Tecido conjuntivo. Apresenta função bastante variada, como pode sustentar, preencher, né, proteção e distribuição de substâncias, tá? Apresenta ainda vasos sanguíneos e células nervosas, além de outras células. Então, o tecido conjuntivo ele é um pouquinho mais amplo, tá? Por último, tecido epitelial. Pessoal, quando vocês leem esse nome, epitelial, podem lembrar diretamente da sua pele, tá? Tecido que vai compor a nossa pele. Os tecidos epiteliais estão associados principalmente a funções de proteção, que é a nossa pele, revestimento e produção de substâncias, como ocorre com as glândulas salivar, sudorípara, mamária, entre outras. São encontrados revestindo praticamente toda a parte externa do nosso corpo, a pele e a parte interna de alguns órgãos, como o intestino, coração, estômago e pulmão. Ah, tem pele o meu pulmão? Sim, só que não é uma pele igual da sua pele mesmo, tá? É um outro tipo de tecido, tá bom? Desculpa, é um outro tipo de pele, tá? Bom, o que vocês têm que absorver aqui? As principais funções de cada tecido, que você já sabe que é formado aí por células. Por fim, aí, então, na página 118, né, temos uma ilustração muito interessante, né, infelizmente não consigo abrir aqui por inteiro, mas mostrando todos os sistemas do nosso corpo. Sistema nervoso, sistema digestório, que vai auxiliar no processo de digestão, sistema cardiovascular, principal órgão do cardiovascular, do coração, sistema respiratório, sistema urinário ou sistema excretor. Sistema excretor pode ser chamado também de sistema urinário, diferente de sistema digestório. Sistema digestório é estômago, né? Os intestinos, pâncreas, é responsável pela produção das fezes, tá? Sistema digestório, e absorção dos nutrientes, sistema digestório, fezes, e sistema urinário, urina, tá? Com a presença aí dos rins, né? E vejam só aqui, ó, o que é esse azul e esse vermelho? Os vasos sanguíneos, artérias e veias que vão trabalhar aí de forma conjunta aí com o sistema, com os rins, né? Com os órgãos que compõem o sistema urinário, beleza? Sistema muscular, né? Está presente aí os músculos, sistema tegumentar, que é o quê? Pele, tá? Reveste, protege o nosso corpo. Sistema esquelético, seus ossos, tá? Que vão dar sustentação, né? E proteção também ao nosso corpo. Sistema endócrino, tá? Que vai ser responsável pela produção, liberação de vários hormônios para manutenção do nosso corpo. Sistema imunitário, lembram dos glóbulos brancos? Leucócitos? São células do sistema imunitário, defesa do organismo. Sistema genital feminino e sistema genital masculino. Bom, pessoal, finalizamos então essa parte, tá, de citologia. Façam as questões 5, 6 e 7 da página 121. Bons estudos, vamos corrigir, vai haver correção na próxima videoaula e vamos começar a falar sobre o sistema nervoso posteriormente, tudo bem? Até a próxima videoaula e não se esqueçam, juntos no caminho certo.